Algum lugar teve mais impacto sobre o restante da civilização do que a Roma antiga? Desde suas inovações políticas até suas façanhas arquitetônicas, Roma mudou a forma de quase todos os outros países na Terra. Execuções públicas como entretenimento. Na Roma antiga, execuções públicas não eram vistas como eventos trágicos, mas como uma forma de entretenimento para as massas. O Coliseu, a arena icônica de Roma, era palco de vários espetáculos brutais, incluindo a execução de criminosos. Essas punições públicas eram consideradas essenciais para manter a ordem social, já que a elite utilizava essas exibições cruéis para reforçar as consequências de quebrar a lei. Longe de serem momentos solenes, esses eventos eram cuidadosamente programados para coincidir com o pico de público ao meio-dia, acrescentando um toque extra de espetáculo ao entretenimento diário. Gladiadores, criminosos e animais selvagens lutavam até a morte, proporcionando ao público um verdadeiro festival de sangue. As execuções geralmente faziam parte dos grandes jogos realizados no Coliseu, onde também ocorriam combates de gladiadores. Esses eventos violentos eram populares entre o público, e a elite romana fazia questão de manter as multidões entretidas com derramamento de sangue. Os prisioneiros, geralmente condenados por crimes graves, enfrentavam fins brutais. Para a audiência, assistir à execução de criminosos era uma forma de presenciar o poder do Estado e as consequências da desobediência. Essas execuções públicas não eram apenas punições cruéis, eram demonstrações de dominação e controle sobre a população. Todo o espetáculo era planejado para reforçar a ideia de que o crime poderia ser punido de maneira visível e horrenda, servindo tanto como um aviso quanto como uma exibição de poder. Durante séculos, o Coliseu foi o pano de fundo para esses eventos assustadores, oferecendo um vislumbre sombrio da sociedade romana. Métodos contraceptivos com azeite, mel e lã. Quando se trata de contracepção, os romanos antigos certamente usavam métodos pouco convencionais. Enquanto hoje a contracepção é amplamente compreendida e confiável, os romanos recorriam a técnicas estranhas e muitas vezes ineficazes para evitar a gravidez. A responsabilidade pela contracepção recaía sobre as mulheres, e alguns métodos envolviam ingredientes incomuns como azeite de oliva, mel e até lã. Essas misturas bizarras eram usadas para bloquear ou alterar os processos naturais do corpo numa tentativa de evitar a concepção. Um método particularmente estranho envolvia o uso de uma aranha com cabeça grande e pequenos vermes. Os vermes eram amarrados às mulheres com tiras de couro de veado, e acreditava-se que isso prevenia a gravidez por um ano. Outras técnicas incluíam duchas de vinagre após o ato sexual, prática considerada uma forma de limpeza e prevenção. Além disso, mulheres que trabalhavam em bordéis, onde a gravidez podia significar perda financeira, muitas vezes eram obrigadas a usar misturas espermicidas feitas com esterco de elefante, azeite rançoso, óleo de murta e até mesmo chumbo branco. Apesar de parecerem estranhos hoje em dia, esses métodos refletem o entendimento que os romanos tinham sobre controle reprodutivo. Embora muitos deles provavelmente fossem ineficazes, faziam parte do contexto cultural e social da vida familiar e da saúde sexual na Roma antiga. Clarear togas com fumaça de enxofre. A toga era uma peça de roupa icônica na Roma antiga, usada tanto por cidadãos comuns quanto pela elite. Embora normalmente fosse branca, mantê-la limpa e brilhante não era uma tarefa fácil na época. A lavagem das roupas era geralmente feita em espaços públicos, e o processo de clareamento das togas envolvia métodos bastante inusitados. A urina, que contém amônia, era um dos principais agentes de limpeza. Trabalhadores das lavanderias romanas, conhecidas como fulonicae, coletavam urina de potes públicos colocados nas ruas, onde as pessoas se aliviavam. O conteúdo de amônia era essencial para quebrar a gordura e as manchas dos tecidos. Os trabalhadores mergulhavam as togas e outras roupas em cubas de urina e pisavam nelas descalços para agitar os tecidos. Esse método de lavagem primitivo era considerado eficaz devido às propriedades alcalinas da amônia. Depois disso, as roupas eram enxaguadas em água limpa e penduradas para secar, mas a limpeza não parava por aí. Para deixar as roupas realmente brancas, os trabalhadores as expunham à fumaça do enxofre em combustão. O dióxido de enxofre produzido pela queima do enxofre atuava como um agente de branqueamento, ajudando a remover quaisquer manchas persistentes e conferindo ao tecido seu brilho icônico. Embora a ideia de usar urina e fumaça de enxofre para lavar roupas possa parecer repulsiva para nós hoje, era uma prática aceita na Roma antiga. Para os romanos, a limpeza das suas togas era um símbolo de status e riqueza, e eles estavam dispostos a usar quaisquer meios necessários para manter essa aparência. Falos como amuletos da sorte. Na Roma antiga, o falo era muito mais do que apenas um símbolo de sexualidade, era visto como um poderoso talismã protetor.
Os romanos acreditavam que um órgão reprodutor masculino ereto, frequentemente representado em esculturas e joias, podia afastar o mal e trazer boa sorte. Esses símbolos fálicos eram comumente usados como amuletos ou pingentes, e acreditava-se que protegiam quem os usava de danos ou infortúnios. O falo não era apenas uma questão privada, era um símbolo público de força, fertilidade e vitalidade. Falos eram frequentemente encontrados em joias, especialmente anéis e colares usados tanto por homens quanto por mulheres. Na verdade, algumas mulheres usavam grampos de cabelo adornados com pequenos amuletos fálicos para afastar a negatividade. Esses símbolos também apareciam em itens domésticos, como cerâmicas, sinos de vento e até sinos comuns. Os romanos acreditavam que o som de um sino em forma de falo tocando ao vento podia manter os maus espíritos afastados, protegendo o lar e seus ocupantes. Esse uso disseminado do falo como um amuleto da sorte demonstra o quanto a sexualidade era parte integral da cultura romana. Não se tratava apenas de poder e fertilidade, o falo fazia parte do tecido da vida cotidiana, visto como um talismã para trazer prosperidade e proteger contra perigos. Hoje, esses símbolos podem parecer estranhos ou até obscenos, mas para os romanos, eles faziam parte do cenário espiritual e cultural, oferecendo um vislumbre de suas crenças e valores. Cérebro no jantar. Quando pensamos nos hábitos alimentares incomuns da Roma antiga, a primeira coisa que pode vir à mente é a tendência de consumir uma ampla variedade de alimentos que deixariam os comensais modernos perplexos. Uma escolha particularmente estranha que aparecia nas mesas romanas era o cérebro de cordeiro. Embora não fosse o prato mais comum, ele certamente tinha seu lugar na culinária romana. Cordeiros eram especialmente escolhidos para essa iguaria, e os cérebros eram preparados de diversas maneiras, fervidos, assados ou temperados com especiarias especiais. Uma das receitas de Apicius, um famoso livro de receitas romano, incluía cérebro de cordeiro junto com ovos, pimenta e pétalas de rosa. Essa combinação de ingredientes mostra que o cérebro de cordeiro era considerado uma parte normal, embora peculiar, dos banquetes romanos. Para aqueles que o consumiam, era uma iguaria saboreada em ocasiões especiais. Mas a ideia de comer cérebros, independentemente do animal, provavelmente não soa muito apetitosa hoje em dia. Imagine ser servido com um prato de cérebros de cordeiro no jantar. É difícil imaginar muitas pessoas aceitando isso com alegria hoje. Mas, para os romanos, era apenas mais um item no seu menu sempre em expansão de esquisitices culinárias.